chuva caía incessantemente, transformando as ruas da pequena vila Serenidade em um lago de águas escuras. Lá, em uma casa antiga de paredes descascadas e janelas empoeiradas, vivia Helena, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados, que refletiam anos de solidão e dor. A cada gota que batia no telhado de barro, seu coração se apertava um pouco mais, como se cada gotícula fosse uma memória de tudo que havia perdido. O aroma da terra molhada misturava-se ao cheiro de flores secas que ainda insistiam em viver em seu pequeno jardim, como um lamento silencioso pelas vidas que um dia floresceram ali. O símbolo que representava sua perda era um retrato em preto e branco, emoldurado com carinho, que repousava sobre a mesa da sala. Nele, um jovem sorriso irradiava felicidade. Era Rafael, seu único filho, que a deixara há um ano em um trágico acidente. Desde então, a casa que um dia fora cheia de risadas e brincadeiras tornara-se um eco de seu lamento. A solidão envolvia Helena como um manto pesado, e cada canto da casa sussurrava sua tristeza, como se os próprios muros chorassem junto com ela. Em uma manhã cinzenta, enquanto observava a teimosa chuva lá fora, o ar parecia tenso com uma mudança inesperada. O ranger da porta ecoou e Helena virou-se rapidamente. À sua frente, um pequeno visitante, um menino de olhar curioso e despreocupado, com roupas encharcadas e uma expressão que misturava determinação e medo. "Desculpe, senhora, meu nome é Miguel. Posso entrar?" perguntou, segurando um gato molhado contra o peito. Helena hesitou. Os fantasmas de seu passado sussurravam em sua mente. Não se aproxime, não se conecte. Só trará mais dor. Contudo, algo naquele olhar infantil a fez questionar suas paredes invisíveis. O que era aquele impulso inexplicável que agitava seu interior? Ela não sabia, mas a vida, frequentemente, nos presenteia com pequenos milagres disfarçados de perguntas. Sem saber como responder, ela apenas assentiu, e Miguel adentrou a casa, arrastando consigo um sopro de vida em meio ao seu mar de luto. A chuva continuava a cair como uma canção melancólica, mas pela primeira vez em meses, Helena sentiu um leve movimento em seu peito, uma curiosidade brotando como a grama que teima em se erguer entre as frestas da calçada. A imagem do retrato, no entanto, parecia se intensificar. O que ela esconderia sob a nova luz que essa criança trouxe? O eco de sua dor, agora temperado por um novo componente, despertou uma mistura de esperança e receio. O que acontecerá a seguir? As gotas de chuva, que antes pareciam lapidar sua tristeza, pareciam agora dançar por um instante, um prenúncio de uma transformação que poderia estar prestes a ocorrer. Mas a conexão estava apenas começando, e Helena ainda guardava um coração trancado que precisava ser descoberto. Como ela poderia abrir suas portas para um mundo que havia decidido manter a distância? Miguel entrou lentamente na casa, com os olhos dela fixados nele, como se buscasse entender a razão de sua presença. Ele carregava em seus braços um gato maltratado, seus pelos embolados, e no pequeno corpo do felino era possível notar a fragilidade que muitas vezes se espelhava nas relações humanas. Para Helena, o gato era apenas um reflexo de sua própria dor, um ser perdido em um mundo hostil. Assim como ela. "O que aconteceu com ele?" perguntou Helena, sua voz suave mas trêmula, enquanto o garoto se aproximava mais da lareira apagada. "Ele se perdeu durante a tempestade. Eu o encontrei tremendo embaixo de uma caixa de papelão", respondeu Miguel, envolvendo a criatura em uma manta que ele sempre trazia na mochila. A expressão dele refletia um semblante de preocupação genuína que surpreendeu Helena, a ponto de fazer seu coração palpitante ouvir em meio ao eco de suas lembranças. A criança era pequena, seus olhos grandes e cheios de vida, iluminando um mundo que Helena Vaffé havia fechado. O frio da solidão ainda persistia na casa,
mas o calor da empatia começou a infringir a dureza das paredes. Por um instante, o silêncio que envolvia a casa se rompeu, e as gotas de chuva que corriam lá fora soavam como aplausos a um espetáculo que estava apenas começando. Miguel começou a acariciar o gato, e mesmo em meio àqueles momentos de vulnerabilidade, Helena se sentiu comovida. Não sabia se era pela fragilidade do felino ou pela solidão do menino, mas havia algo tocando seus cômodos mais profundos. Era o sopro de vida que ela não esperava sentir tão cedo. "Obrigada, Miguel", disse, quebrando o silêncio. "Você fez um bom trabalho ao ajudar esse pequeno." Ele sorriu timidamente, um sorriso que iluminou seu rosto e aquecia até mesmo o ambiente nostálgico da casa. "Eu sempre faço o que posso", ele respondeu, puxando a manta mais perto do calor da lareira. "Meu pai diz que todos podemos fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena." A frase de Miguel ressoou dentro de Helena. Um eco forte que confrontava a dor e as cicatrizes do passado. Ela se lembrou de momentos em que desejaria que alguém tivesse feito algo por ela, mesmo que uma palavra ou um abraço. Pequenas ações podem mudar o rumo de tudo, pensou, e o coração dela deu um pequeno salto de esperança. Mas o espaço entre o que era e o que poderia ser ainda parecia intransponível. Ela queria abraçar Miguel, mas a culpa e o medo de se entregar novamente a uma conexão emocional a imobilizaram. Mergulhar de cabeça em um relacionamento significava abrir-se para dilemas que havia escondido no fundo de seu ser. "Posso confiar em alguém novamente?" A pergunta emergia, travando a batalha interna que emaranhava seu espírito. "Você não tem medo de se molhar na chuva?" perguntou Helena, tentando parecer leve enquanto secava o gato. "Não", disse Miguel, com uma sinceridade que só as crianças têm. "Às vezes, quando chove, fica mais divertido. É um convite para dançar." Esse pequeno rostinho de otimismo a desarmou. De um jeito que não procurara, a fragilidade do menino começava a quebrar as barreiras que ela tinha construído com tanto esforço para se proteger. A chuva lá fora, que antes era a moldura do seu sofrimento, agora parecia oferecer um novo convite. "E você, Helena?" ele perguntou, fazendo com que o olhar dela se desviasse para o vazio da lareira. "Por que você não dança na chuva?" As palavras do menino penetraram no âmago de seu ser. Helena ficou em silêncio. Não tinha respostas satisfatórias, apenas a dor de um luto mal resolvido e um desejo de se afastar de toda forma de alegria. E mesmo assim, no fundo, a ideia de se deixar levar pelas gotas que caíam lá fora parecia perigosamente tentadora. Um novo entendimento começou a crescer em seu coração. A conexão que se formava era frágil, mas fundamental. Miguel não apenas era um garoto perdido, ele era um somatório de todas as coisas que Helena havia negligenciado e temido. A vulnerabilidade, a compaixão, a vida. Os rostos de pessoas que amara e que partiram dançavam em sua mente, mas algo novo começava a surgir. A possibilidade de que o amor e a conexão, mesmo vindos de um lugar de dor, poderiam trazer novas cores e sabores à sua vida. Miguel, sentindo a mudança de humor de Helena, perguntou rapidamente: "Posso ficar mais um pouco?" O olhar dele era vulnerável, quase implorando, com medo de que essa conexão recém-formada desaparecesse em um lampejo como um raio de sol atrás das nuvens. "Sim, claro." A voz de Helena mal saiu como um suspiro. "Você pode ficar até a chuva parar." O eco de sua resposta parecia reverberar como um pequeno milagre. O pequeno ato de bondade reciprocado havia transformado a dor em uma semente de esperança. Que caminho isso poderia abrir na solidão que a cercava? E assim, entre risos suaves e promessas tácitas, o menino e a mulher encontraram-se dentro de uma nova história. Uma conexão que começava com um cachorro molhado, mas que tinha o potencial de aquecer não apenas uma sala fria, mas também as almas duas delas. Mas
À medida que seu vínculo se intensificava, a sombra do passado ainda observava, esperando uma oportunidade para um confronto final. Que desafios surgiriam quando Helena finalmente começasse a abrir seu coração? O mistério da verdade esperava ansiosamente enquanto a chuva continuava a dançar do lado de fora. À medida que a chuva persistia, Helena e Miguel encontraram um refúgio emergente em sua conexão. Sorrisos e risadas suaves preenchiam os espaços antes ocupados por silêncios pesados. Contudo, a sombra do passado de Helena era uma presença sufocante, um antagonista invisível que a seguia com o peso de recordações e medos latentes. Helena sempre a chegou em sua vida, uma batalha interna entre o desejo de reencontrar a alegria e o anseio por manter-se presa em sua dor. Ela se lembrou de sua filha, Clara, com um carinho agridoce, uma lembrança que frequentemente cortava como um coração partido. Fazia meses que Clara partira, deixando um vazio que a cada dia parecia mais profundo. As risadas do passado agora pareciam ecos tristes, desbotados. Em um dia especialmente chuvoso, Miguel pediu para sair com ela e brincar de correr na água. Um impulso de alegria quase formou uma pequena chama em seu peito, até que uma memória de Clara a atingiu como um raio devastador. Eu não posso me permitir, pensou. Isso não é justo. Brincar é como se estivesse traindo sua memória. Sentindo-se dividida, Helena hesitou. Miguel, com seus olhos brilhando de expectativa, percebeu a resistência dela. Ele, através de sua inocência, carregava a habilidade de reavivar a luz em meio à escuridão. Por favor, Helena, a chuva é a melhor parte. Vamos nos divertir, disse ele, puxando-a para fora de seus pensamentos conturbados. Ele era aquele símbolo de vida, uma luz que desafiava a sombra que a perseguia, mas seu coração estava saturado de culpa e medo. Com os pulsos trêmulos, ela respondeu, um sussurro que quase se perdeu na tempestade. Eu não sei se consigo, mas algo dentro dela começava a se rebelar. O som da água caindo formava uma melodia hipnotizante, quase como um convite desesperado. Talvez apenas por um momento, pensou, como se fosse uma oração a ser sussurrada ao universo. A ideia de se permitir viver mais uma vez, mesmo que brevemente, fez seu coração pulsar com um misto de medo e esperança. Entretanto, as constantes trovoadas do céu refletiam sua luta interna. O passado a seguiu à medida que Helena se movimentava cautelosamente em direção à porta. Ela hesitou, precisando enfrentar o que a aprisionava. Para cada passo que dava em direção à luz, a sombra ameaçava puxá-la de volta. Assim que abriu a porta, os primeiros respingos de chuva molharam seu rosto. Ela olhou para Miguel, que sorriu amplamente, como se o sol tivesse saído em meio à tempestade. E mesmo enquanto se permitia experimentar a alegria, a lembrança de Clara pesava nos seus ombros. Em sua cabeça, a pergunta ecoava: estou quebrando um compromisso com meu passado? E se eu me perder novamente? Miguel, percebendo a hesitação dela, segurou sua mão pequena e fria, dizendo com uma convicção que desafiava a dor de Helena: vamos juntos. Ninguém precisa estar sozinho. Naquele momento, as palavras de Miguel soaram como um mantra de esperança, mas de repente, uma tempestade de lembranças se abateu sobre ela. Podia ver Clara correndo em direção a ela, rindo sob a mesma chuva, e sua mente se encheu de imagens do passado. O conflito interno de Helena tornava-se um fardo muito pesado. A luta para se libertar da dor se intensificava, e ela se lembrava de quão difícil era viver sem a filha. Justamente quando estava prestes a retrair a mão, um trovão soou, e a água do céu se intensificou como um torrente, fazendo-a decidir pelo presente. Um pequeno gesto de coragem nasceu em seu coração. Helena respirou fundo. Vamos lá,
disse ela, revelando um pequeno sorriso trêmulo, uma importante conquista. Mas a dúvida ainda pairava no ar, como relâmpagos nas nuvens. Seguir em frente exigiria se permitir amar novamente, e a batalha pela superação não fazia uma pausa. Miguel puxou-a firme para fora, e logo estavam dançando sob a chuva. Lágrimas de alegria e tristeza misturavam-se em seu rosto. Ver a luz nos olhos do menino trouxe uma nova chama à sua solidão. Mas seria essa chama forte o suficiente para iluminar os corredores da dor que a cercavam? Enquanto giravam e riam juntos, a dúvida voltava como uma sombra, sonhando em fazer seu último ataque. O eco de seu passado ainda era audível, e mais uma vez, Helena se perguntava se realmente poderia abrir seu coração de novo. O mistério continuava, o futuro permanecia incerto, e a chuva, sobre a qual tudo se desenrolava, dançava como se fosse um símbolo da luta eterna entre dor e esperança. O sol, que antes havia esboçado uma promessa tímida através das nuvens escuras, agora se escondia novamente, deixando Helena muito mais só do que ansiava. A alegria efêmera da dança sob a chuva foi substituída por um peso denso que pressionava seu coração. Ela havia conseguido um vislumbre de esperança, mas as sombras de sua dor estavam longe de se dissipar. Em casa, cada canto parecia sussurrar o nome de Clara. O retrato da menina pendurado na parede, com seu sorriso radiante e olhos cheios de vida, se tornara um espinho cravado em seu peito. Helena se permitiu olhar para o retrato, mas ao fazê-lo, uma dor lancinante tomou conta dela. Era como se o ar estivesse sendo puxado de seus pulmões. A casa, que antes era um santuário, agora sentia-se como uma prisão, e os ecos da risada de Clara reverberavam em cada parede. Diante da memória, seus olhos se encheram de lágrimas que escorriam pelas bochechas até se perderem na escuridão do chão. Helena se viu desmoronando em um mar de saudade e arrependimento. Cada lágrima trazia consigo um peso ainda maior. "Por que você teve que ir?" Ela sussurrou para o vazio, como se poderia receber uma resposta. A solidão a envolveu como um manto pesado e sufocante. E a tempestade emocional tornou-se uma ferida aberta que não cicatrizava. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas de sua pequena vila, o olhar de Helena encontrava os rostos dos vizinhos. Alguns demonstravam compreensão, outros pena, e alguns o cruel julgamento que a solidão traz. O isolamento se fazia presente em gestos de amizade que não chegaram a se concretizar. Ficou claro, então, que aqueles que antes foram amigos agora se distanciavam, como se o luto de uma mãe pudesse infectá-los de alguma maneira indesejável. Em um desses momentos, ao passar pela loja de flores, ela hesitou. A lembrança do último buquê que havia providenciado para Clara cortou seu coração em pedacinhos. Seu olhar se fixou na vitrine, onde buquês luminosos pareciam dançar sob a luz do sol, em um mundo que não era mais o dela. As flores, em toda sua beleza estonteante, eram um lembrete da vida que uma vez pulsou dentro de sua casa. "O que eu fiz de errado?", pensou. Era como se ela mesma estivesse presa em uma tempestade, incapaz de se livrar ou sair à luz do dia. De volta à casa, Helena fechou-se no quarto. O luto se tornava uma presença constante, como um fantasma que não se dissipava. Ela encostou o corpo na parede e deslizou até o chão, envolvendo os joelhos com os braços. "Você só está sozinha porque quer, Helena." A voz crítica de sua mente sussurrou. O eco de seus pensamentos a assoberbava, fazendo-a sentir-se uma estranha na própria vida. Numa noite especialmente sombria, a solidão parecia ainda mais penetrante. O vento uivava, batendo nas janelas como um lamento. Ela não conseguia mais lembrar por quanto tempo permanecera assim, presa em sua própria dor. A imagem de Miguel e as risadas sob a chuva contrastavam com sua realidade atual.
onde não havia mais música, apenas um silêncio opressivo. Helena se deixou ser consumida pela apatia, o fogo dentro dela começando a se apagar cada vez mais. Certa noite, em um acesso de desespero, ela se sentou à mesa e segurou a caneta. O papel em branco a encarava e ela sentiu vontade de escrever uma carta. Querida Clara, ela começou, mas a dor do que estava para dizer a fez hesitar. Tudo sobre a vida que perdeu se aglomerou em sua mente. As palavras começaram a escorrer como lágrimas, uma torrente sobre o papel. Sinto sua falta a cada segundo. É como se uma parte de mim estivesse faltando. Enquanto as palavras fluíam, a intensidade da dor se transformou em algo mais complexo. Um reconhecimento do que havia acontecido. Clara não a abandonara. Foi a vida que não deu a chance necessária para que pudessem viver juntas. As lágrimas caíam e a dor se tornava um grito de guerra dentro de sua alma. O propósito de escrever, no entanto, pareceu se dissipar como fumaça, e numa última tentativa de ser ouvida, opções de fuga surgiram em sua mente. O que aconteceria se ela se despedisse de tudo, de todos? Aquela ideia emergiu como um sussurro venenoso, um ponto de vista que não havia explorado antes. Desesperadamente, ela olhou pela janela e viu as sombras das árvores se contorcendo sob a luz da lua. O peso da decisão teimava em se estabelecer. Uma força invisível a impedia de avançar, mas sua mente não parava de girar. É mais fácil se deixar levar pela escuridão. Ela o ouviu cantarolar, porque a luz só traz mais dor. Mas no fundo da sua angústia, uma centelha tímida de esperança a desafiava a refletir. Se a tristeza era tão arrebatadora, talvez a felicidade pudesse ser, ao menos um pouco, a resposta. Ao lembrar das palavras de Miguel sobre a força da companhia, ela se viu à beira de um precipício emocional. Se eu não me perder, onde poderei me encontrar? A pergunta ecoou, como as sombras dançando no escuro. Assim, enquanto se deixava levar pela escuridão, uma ideia sutil começou a se formar em sua mente. E mesmo enquanto se afundava cada vez mais em seus pensamentos, a luz da esperança, embora muito distante, ainda fazia um esforço silencioso para se aproximar dela de uma maneira inesperada. O eco da sua dor era profundo, mas não poderia ser o fim. Poderia haver um novo começo ao final do caminho que ela ainda precisava decidir trilhar. Confiar poderia ser sua saída. O que o futuro apresentaria? A tempestade que a cercava não tinha hora para passar. No entanto, um fio de esperança poderia começar a se estender em meio a essa escuridão. Helena não podia permanecer nesse lugar para sempre. O que viria a seguir ainda era um mistério, mas uma coisa era clara: ela precisava fazer uma escolha. E sopro de fé, transformação interior. Helena estava sentada na beira da cama, os dedos acariciando a borda do cobertor, enquanto os pensamentos corriam desenfreados. O clima na casa era tão pesado quanto o céu do lado de fora, onde nuvens escurecidas ainda representavam um presságio de chuva. Mas, no fundo da mente turvada pela dor, uma voz suave e inquietante começava a surgir como uma luz tremulante em meio à escuridão. Era a ideia da escolha, uma escolha que poderia moldar tudo ao seu redor. Ela se levantou lentamente, ainda hesitante, mas o impulso a levava para a pequena mesa, onde Miguel costumava deixar os livros que ela adorava. Com um movimento hesitante, Helena pegou um dos volumes. Era um pequeno caderno de anotações que fugira a sua atenção durante meses. As páginas estavam amareladas, cheias das reflexões de Miguel sobre a vida, um testemunho de suas batalhas internas e das pequenas vitórias que celebrava. Era um mapa que poderia conduzi-la de volta à esperança. Abrindo o caderno, ela se deparou com uma frase sublinhada em tinta azul: "A dor é temporária,
Mas a coragem de enfrentar isso é eterna. Aquela simples declaração se tornou um farol em meio ao seu desespero. Uma onda de emoção percorreu seu corpo e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. O peso em seu coração começou a se dissipar, mesmo que por um breve momento. A dor, embora aguda e avassaladora, não era insuportável. Havia mais por vir, talvez um recomeço. As palavras de Miguel ecoaram em sua mente, trazendo à tona lembranças não apenas da dor deles juntos, mas também das risadas, dos instantes de alegria e das pequenas coisas que agora pareciam tão distantes. Helena lembrou-se das tardes passadas no parque, dos sonhos compartilhados sob a luz da lua e até mesmo das pequenas discussões que, na época, pareciam tão significativas. Era difícil acreditar que a vida poderia ser diferente, que existia possibilidade além daquela neblina emocional. Calma, ela sussurrou a si mesma. Apenas respire. E assim fez. Encheu os pulmões com uma nova determinação. Era como se aquela coragem esquecida estivesse esperando por seu chamado, como uma fonte subterrânea que nunca realmente secava, mas estava há muito selada. Com um novo entendimento, a imagem das sombras lá fora não parecia mais opressiva, mas sim um convite para enfrentá-las. Determinada, Helena se aproximou da janela, afastou a cortina com um puxar abrupto e sentiu o ar fresco da noite entrar. A água da chuva havia cessado e logo as nuvens começaram a se dissipar, revelando um céu repleto de estrelas. Aquela visão era um atormentador lembrete de que sempre havia luz, mesmo na escuridão. Frustrada, inspiradora e, portanto, buscando liberdade. E, ali, com a brisa suave acariciando seu rosto, algo dentro dela começou a se agitar. A ideia de que ela tinha o poder de mudar seu destino virou um mantra suave. Olhando para o céu, percebeu que não precisava se perder para se encontrar. Seu sentimento de impotência começou a se transformar em uma força silenciosa que pulsava dentro dela. Se a luta é apenas uma parte da jornada, pensou, é aqui que eu tomo o meu lugar. Nos dias seguintes, Helena começou a colocar suas reflexões em prática. Reservou tempo no silêncio da manhã, quando o mundo ainda parecia dormindo, para se reconectar com si mesma. O ritual começou simples: uma xícara de chá quente, a brisa do amanhecer, os olhos fechados e uma mente aberta. Com o passar do tempo, a dor se misturou a uma nova sensação de clareza. Ela começou a escrever, não mais como um grito de desespero, mas como um ato de liberdade. A escrita transformou-se em sua forma de oração. Helena começou a interagir mais com os vizinhos, reconectando-se com aqueles que antes ela evitava. Em um desses encontros, viu a jovem do jardim, que costumava admirar de uma distância segura. A menina, com um cesto de flores recém-colhidas, sorriu e lhe ofereceu um girassol. É como você, disse, olhando nos olhos de Helena, tanque cheio de luz, mesmo em dias sombrios. A simplicidade daquele gesto tocou seu coração de maneiras que palavras não podiam explicar. O girassol é uma flor que sempre busca a luz. A menina continuou, sem saber a profundidade da transformação que provocava. Aquela frase penetrou fundo no coração de Helena, enraizando-se na esperança que despontava a cada novo dia. Ela sorriu genuinamente, sentindo-se viva pela primeira vez em muito tempo. Os pequenos atos de bondade começaram a promover uma mudança vital em seu espírito, mas a transformação não foi isenta de desafios. Às vezes, ainda se sentia sobrecarregada pelas lembranças do passado, pela dor não resolvida e pelas perguntas não respondidas. Em algumas noites, o desespero ameaçava retornar, uma sombra que sussurrava que ela nunca encontraria a felicidade novamente. Mas com cada revés, ela se lembrava das estrelas no céu, do girassol que sempre busca a luz.
e a decisão de se levantar mais uma vez se tornava mais fácil. E foi em uma dessas noites, após um dia árduo em que os demônios da dúvida tentaram se infiltrar, que uma mudança ainda mais profunda começou a acontecer. Ao olhar para o céu repleto de estrelas pela janela, Helena fez um pedido silencioso, não por respostas ou escape, mas por coragem. E nesse momento, uma verdadeira transformação começou a ocorrer. Ela decidiu que não mais seria uma vítima de suas circunstâncias, mas uma sobrevivente. Inevitavelmente, as lembranças de Miguel ainda assombravam seus pensamentos, mas agora eram mais do que uma fonte de dor. Tornaram-se um legado que a inspirava a viver. Cada palavra que escrevia, cada ato de bondade que espalhava pela vizinhança, era uma homenagem à beleza da vida, que mesmo envolta em dor, ainda transbordava em possibilidades. Um encantamento renovador lhe abraçava, e Helena decidiu reservar uma data para um novo começo, uma celebração de sua renovação e dos laços que superaram sua dor. A cada pessoa que convidava, uma parte dela se libertava do peso do passado. E, enquanto se preparava para o evento, uma sensação poderosa a envolvia. A fé, uma luz frota em seus ouvidos, sussurrava que sempre haveria um caminho de volta à vida. As luzes estavam acesas e os risos se tornaram repletos de alicerces, esperando por reconexões. Dali a um mês, ela iria se celebrar, não apenas a si mesma, mas a vida e tudo que ela tinha para oferecer. E naquele instante, finalmente, o peso se despregou das correntes de sua alma. O dia da celebração finalmente chegou. Helena acordou com uma mistura de ansiedade e alegria pulsando em seu peito. O sol já começava a despontar no horizonte, derramando sua luz quente por toda a casa, revelando detalhes que ela havia deixado de notar. A toalha branquíssima disposta sobre a mesa, as flores do jardim que ela cuidou com tanto amor, e até mesmo o cheiro do pão quente que assava na cozinha pareciam vibrar com uma nova intensidade. Enquanto Helena se preparava, trajes escolhidos com dedicação, refletindo o novo eu que finalmente emergia da sombra, sentiu uma presença familiar ao seu lado. Era Clara, sua amiga de infância, que sempre estava ao seu lado nas horas mais difíceis. Clara chegou com um simples ramalhete de girassóis, as flores que agora simbolizavam a esperança e a busca pela luz. Com um sorriso caloroso, Clara puxou Helena para um abraço apertado. "Estou tão orgulhosa de você", disse Clara, enquanto os olhos brilhavam. "Olhe para o que você construiu." A casa estava cheia de convidados, amigos, vizinhos e até aqueles que, a princípio, não passaram de estranhos. Todos reunidos sob o mesmo teto, preenchendo os vazios que a dor havia deixado. Helena sentia o pulsar da vida ao seu redor, cada risada e cada conversa entrelaçando-se e formando uma tapeçaria de amor e apoio. No entanto, momentos antes de abrir as portas da casa para o mundo, Helena se afastou um pouco. Precisava de um instante a sós para acalmar o turbilhão que a dominava. Ao se sentar na varanda e contemplar a vastidão do céu, viu as nuvens se dissipando, revelando um azul mais profundo, vívido. As estrelas que durante tanto tempo só a lembravam da dor, agora pareciam brilhar para ela, como se tivessem testemunhado a sua trajetória e estivessem dispostas a aplaudir seus pequenos e grandes passos. Enquanto respirava fundo, lembranças de Miguel invadiram sua mente, não mais como sombras pesadas, mas como ecos de amor e aprendizado. Ele não estaria ali, mas de certa forma sempre estaria, em cada história que contava, em cada passo firme que dava. De repente, Helena soube que não estava sozinha e que Miguel a apoiava de um lugar que ela ainda não conseguia visualizar. Um batido leve na porta a fez voltar ao presente. Era da vizinha Dona Amélia, uma senhora que sempre a olhava com preocupação.
mas que nunca soube como se aproximar. Hoje, porém, ela estava ali, trazendo um bolo maravilhoso e um sorriso encorajador. Claro que você pode, meu amor, e lembre-se, esse é o seu dia, respondeu Clara, pegando a mão de Helena e entrelaçando os dedos, como um fio de esperança que não se rompe. O tempo começou a passar com uma maciez apaixonante e a casa na colina logo se encheu com a música da celebração. Helena olhava ao redor, vendo os rostos sorridentes, compartilhando histórias e gargalhadas. A dor parecia distante. Aqueles momentos faziam parte do que ela sempre sonhou. Foi então, no meio da festa, que uma criança pequena entrou correndo pelo quintal. Tinha cabelos dourados e uma luz nos olhos que refletia a alegria inocente. Helena a reconheceu instantaneamente. Era Clara Júnior, a filha de sua amiga. A garotinha se aproximou e a puxou pela mão. Tia Helena, gritou a pequena, ansiosa. Olhe, eu desenhei algo para você. Com um sorriso, Helena se agachou e viu o pequeno desenho meticulosamente rabiscado. Um sol sorridente e uma casa cheia de flores. No centro, uma figura alta que representava Helena, com uma expressão alegre e braços abertos. O coração de Helena se encheu de uma emoção tão pura que quase a fez chorar. É lindo, minha pequena, obrigada, ela exclamou, seu coração pulsando com amor e gratidão. Justamente ao lado, Clara observava com um sorriso caloroso, os olhos cheios de lágrimas de felicidade. A conexão humana ali era palpável, um lembrete de que, mesmo em meio à dor, havia sempre espaço para alegria. Então, sem aviso prévio, a atmosfera mudou. O som de trovões ecoou ao longe e um vento frio começou a soprar. Os rostos começaram a se preocupar, mas Helena, movida por uma força interior, levantou a voz. Amigos, hoje estamos aqui para celebrar a vida. Que venha a chuva, que venha a tempestade. Não permitiremos que o medo nos pare. Os convidados aplaudiram e alguns se juntaram a ela, recriando uma rede de energia positiva. Clara, seu alicerce, tomou a frente e começou a dançar sob a chuva que começou a cair. Os outros a seguiram e logo todos estavam dançando, rindo e se divertindo, assim como Helena sempre desejou. Enquanto a chuva lavava-se a terra, limpando o passado e rejuvenescendo as flores do jardim, Helena percebeu em profundo silêncio que o amor não se esvai e que cada gota que caía era uma bênção, cada passo em meio à água era uma celebração da vida. As nuvens escuras se dissiparam conforme surgia um arco-íris brilhante, simbolizando uma nova fase. Agora, ela não apenas aceitaria a dor do passado, mas a transformaria em força. E enquanto observava aquela cena mágica em que todos dançavam, Helena sabia que estava honrando não apenas a si mesma, mas todos que haviam cruzado seu caminho. Ela olhou para o céu, oferecendo um agradecimento silencioso a Miguel, que, de algum modo, também celebrava aquele momento. A vida era bela, mesmo nas tempestades, e Helena havia finalmente encontrado seu lugar entre as nuvens e o sol. E assim, em meio à festa e à chuva, a vida de Helena se iluminou de uma maneira nova e resplandecente, um clímax de redentora alegria. A dor do passado e a esperança do futuro se entrelaçavam, e em seu coração, a certeza, mesmo nas tempestades, havia sempre um caminho de luz, sempre uma oportunidade de dançar na chuva. G. Desfecho e eco temático. A chuva gradualmente parou e os convidados, agora encharcados mas radiantes, foram aos poucos voltando para a casa, gargalhadas e sorrisos se espalhando como os raios de sol que começavam a atravessar as nuvens. A paleta de cores do jardim se tornava mais vibrante, flores se erguendo com força renovada, quase como se quisessem dançar também. Cada expressão no rosto de Helena
refletia uma nova verdade que ela começava a entender. A dor e o amor coexistiam e um não apagava o outro. Enquanto todos se aconchegavam dentro da casa, Clara se aproximou de Helena, seus olhos brilhando com uma intensidade que falava mais que 1000 palavras. "Você fez algo extraordinário", disse Clara, com sua voz suave como a brisa fresca que agora entrava pela janela. "Você trouxe luz aos nossos corações em um dia de tempestade." Helena sorriu, mas uma sombra de incerteza ainda pairava sobre ela. Sentia que tinha conseguido algo grande, mas as lembranças do passado ainda a acompanhavam como uma sombra. "Eu não fiz nada sozinha, Clara. Todos nós estamos ligados de alguma forma. A dor nos aproxima e a alegria nos une." A última frase ecoou na mente de Helena. A bondade que havia encontrado nos outros a havia alimentado, mas a dúvida ainda pairava. De repente, a música animada começou a tocar mais uma vez, arrancando Helena de suas reflexões. Ela se permitiu flutuar com a melodia, ainda balançando o corpo ao som alegre que ecoava pela sala. Clara puxou a mão de Helena, arrastando-a para o centro da sala, onde a energia da celebração parecia mais intensa. "Venha, Helena, celebremos." E assim, Helena foi mais uma vez levada para a dança, rindo e se deixando levar pelo ritmo. Ela se sentia viva. Cada gota de chuva que tinha sentido em sua pele parecia agora um sinal de renovação, não de dor. Cada volta e movimento era uma afirmação. "Eu existo. Eu sou parte da vida." Com o tempo, a festa foi ganhando forma, risos e danças se entrelaçando como as cores do arco-íris que se formara no céu. A casa, agora iluminada por luminárias brilhantes, estava cheia de vozes que falavam sobre sonhos, de esperanças renovadas e de novas histórias que seriam contadas. Helena viu, em cada rosto ao seu redor, a força da conexão humana, e em um instante mágico, quando olhou uma vez mais para o céu através da janela, ela entendeu que a tempestade não apenas deixara flores, ela havia revelado a beleza escondida que vinha do amor compartilhado. Uma profunda gratidão a tomou, e a mensagem que quase a havia abandonado, que a vida sempre encontra sua escolha de luz, finalmente a confortou. Naquele momento, como se a humanidade tivesse se reunido sob um mesmo teto, Helena fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não apenas aceitaria a dor que já tinha passado, mas iria se dedicar a criar um futuro onde a empatia que encontrara se tornasse uma luz para outros no meio de suas tempestades. Logo, ela se aproximou de uma mesa onde havia um álbum antigo, empoeirado, que pertencera a Miguel. Inspirada, ela decidiu abri-lo e as páginas iluminaram seu coração. Fotos de momentos felizes e cheios de amor a convidaram a relembrar. E o que anteriormente era uma ferida, agora virava uma fonte de inspiração. Ali, em meio ao riso e à música, ela organizou uma nova maneira de honrar aqueles que já partiram. Enquanto olhava cada foto, algo no fundo de sua alma se acendeu. A lembrança de Miguel era agora como uma luz guia, e ele não era mais apenas um espírito do passado, mas um símbolo da beleza que poderia habitar sua vida de novo. E, envolta pela atmosfera calorosa da celebração, Helena se comprometeu a construir novos laços, a integrar cada experiência significativa à sua vida, permitindo-se dançar sob a chuva novamente, não para esquecer, mas para se lembrar da beleza que havia sido criada entre a dor e a alegria. O amor era uma tempestade, e naquele momento ela não temia mais as nuvens escuras que às vezes apareciam. Na verdade, ela abraçava o céu, e quando o dia terminasse e caísse a noite, ela estaria pronta para enfrentá-lo novamente. Com um sorriso iluminado, agora ela sabia. Mesmo quando os desafios surgem, sempre há aquele reluzir de esperança e a certeza de que a luz, uma versão de si mesma,
sempre retornaria. E a vida, essa eterna dança sob a chuva, iria apenas se intensificar. A luz das estrelas refletindo na água das poças formava um espetáculo brilhante em sua memória, simbolizando caminhos de alegria que a vida poderia sempre oferecer. Helena se sentia verdadeira e plena, determinada a seguir em frente, dançando em cada passo da vida.